No vídeo de hoje vamos falar sobre como é que se contabilizam a participação nos lucros por parte dos órgãos sociais de uma empresa e dos trabalhadores, bem como as implicações fiscais no que diz respeito ao IRC sobre esta mesma matéria. Vamos resolver também uma questão de exame de avaliação à Ordem dos Contabilistas Certificados, precisamente sobre a participação nos lucros por parte de membros dos órgãos sociais e de trabalhadores. Muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Pode consultar toda a oferta formativa da Certform Escola de Formação Prática em certform.pt. Podemos começar por consultar o calendário de formação, onde vai ter acesso às datas de início dos próximos cursos, e aqui na forma live streaming, ou seja, com sessões síncronas. Para conhecermos a oferta formativa em e-learning e live streaming, terá informações sobre os cursos ministrados na forma e-learning, a partir da plataforma e-learning da Certform. Quando faz a sua inscrição num curso e-learning, tem imediatamente acesso ao percurso formativo na plataforma e pode iniciar a sua formação, fazê-la de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo e a partir de qualquer parte do mundo. Na formação live streaming, nesta forma, os cursos são ministrados em tempo real, ou seja, com sessões síncronas, em direto. E, portanto, os cursos live streaming são objeto de uma data de início e a formação de uma turma. O calendário de formação permite-nos, então, conhecer as próximas datas de início. Quaisquer questões que nos queira colocar, poderá fazê-lo a partir do geral@certform.pt ou dos contactos associados no site da Certform Escola de Formação Prática. Neste vídeo vamos então falar sobre como é que se contabiliza a participação dos lucros por parte de órgãos sociais, por parte de trabalhadores e que consequências, que implicações é que esta matéria tem em termos fiscais. Existe uma norma de contabilidade, no sistema de normalização contabilística, nas 28 normas, uma delas é a norma contabilística e de relato financeiro número 28, que se aplica efetivamente às empresas, às entidades que obedecem ao sistema de normalização contabilística naquilo que é o regime geral das 28 normas. A norma 28 de contabilidade, ela refere o seguinte: a norma 28 é a norma dos benefícios dos empregados e o objetivo desta norma, contabilística e de relato financeiro, é o de prescrever a contabilização dos benefícios dos empregados. No seu parágrafo número 18, diz-nos o seguinte, quanto aos planos de participação nos lucros e de bónus. Uma entidade deve reconhecer o custo esperado dos pagamentos de participação nos lucros e bónus, segundo o parágrafo 11, quando e só quando, à linha A, a entidade tenha uma obrigação presente legal ou construtiva de fazer tais pagamentos em consequência de acontecimentos passados, e a linha B, possa ser feita uma estimativa fiável da obrigação. Nestas condições em que uma empresa tem uma obrigação de caráter legal, ou seja, com uma base legal ou de caráter construtivo, e seja capaz de fazer uma estimativa fiável de tal obrigação, a entidade vai reconhecer, no período a que os lucros dizem respeito, essas participações como um gasto do período. E no Código de Contas é a classe 6. Obviamente que se trata do reconhecimento de um gasto do período,
cujo pagamento só vai ser realizado no ano ou no período seguinte. E, portanto, teremos de trabalhar também aqui o pressuposto do acréscimo, os acréscimos de gastos. Vamos fazer agora uma questão de um exame de avaliação à Ordem dos Contabilistas Certificados, onde sobre esta matéria é colocada uma questão. Vejamos o seguinte. Trata-se do exame de avaliação do dia 28 de outubro de 2023. Diz-nos, relativamente à questão 17, diz-nos o seguinte: o Luís Sousa, além de gerente, é também sócio, com percentagem de participação no capital de 4% da Align Technology Limitada, onde auferiu em 2022 uma remuneração mensal média de 2.750 euros. Esta sociedade tem vindo, ao longo dos anos, a atribuir a participação nos lucros ao gerente, sendo esperado, de acordo com essa prática, que seja paga em 2023, com referência ao lucro de 2022, uma gratificação de 7.500 euros, pelo que reconheceu contabilisticamente, em 2022, o respectivo gasto. Efetivamente, estão aqui presentes os requisitos estipulados no parágrafo 18º da norma 28. Trata-se de uma prática que esta empresa tem, o que se já baseia numa obrigação presente de tais pagamentos em consequência de acontecimentos passados, e foi feita uma estimativa relativamente a esta obrigação. E, como tal, a entidade reconheceu esta participação como um gasto do período de 2022, sendo que o pagamento, obviamente, só vai ser feito no próximo ano. Como é que estes 7.500 euros de gratificação terão sido contabilizados? Já vimos como um gasto do período por 7.500 euros, à luz da norma contabilística e relato financeiro número 28, benefícios dos empregados. Debitou-se uma conta de gastos com pessoal, uma subconta de órgãos sociais, respeitante a gratificações ou a participação nos lucros. Foi debitada. A contrapartida teria de ser um crédito numa conta de acréscimos de gastos, porque na verdade não se pagou em 2022. Será pago em 2023. E aplica-se aqui o pressuposto do acréscimo. É gasto do período de 2022, será apenas pagamento em 2023, mas os gastos têm de ser reconhecidos ao período a que dizem respeito, independentemente do pagamento ocorrer em período ou períodos seguintes. E, portanto, debitou-se uma conta de gastos e creditou-se uma conta de acréscimos de gastos. A questão agora é a seguinte: ao ser debitada em 2022 como gasto do período, estamos a provocar uma diminuição do resultado contabilístico da empresa. Os resultados contabilísticos que são formados pela diferença entre os rendimentos e os gastos. E os gastos têm esta componente negativa, eles vão diminuir o resultado contabilístico da empresa. Diminuindo o resultado contabilístico da empresa, poder-se-á pensar, vamos pagar menos imposto, porque os nossos resultados foram ou são menores. O resultado contabilístico ele é determinado segundo as regras da contabilidade. Mas quando nós fechamos a contabilidade, vamos ter de fazer um trabalho de cálculo do IRC. Aliás, a estimativa do imposto estimado para o período ocorre no âmbito do encerramento anual das contas, e nesse cálculo vamos ter de fazer uma passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal. E nesta passagem, neste percurso do resultado contabilístico ao resultado fiscal da empresa, haverá um conjunto de correções fiscais que terão de ser feitas.
São 4 grandes tipos de correções fiscais: as variações patrimoniais positivas, as variações patrimoniais negativas, os ajustamentos fiscais a acrescer e os ajustamentos fiscais a deduzir. E conforme as regras fiscais, que estão fundamentalmente consagradas no código do IRC, as correções fiscais vão nos permitir, através de uma soma algébrica, fazer a sua agregação ao resultado contabilístico e chegar ao resultado fiscal, que quando superior, trata-se de um lucro tributável, quando superior a zero, trata-se de um lucro tributável, ou quando inferior a zero, trata-se de um prejuízo fiscal. Ou seja, no caso concreto em que se contabiliza um gasto do período, e, portanto, houve uma dedução na perspectiva contabilística, e segundo as regras contabilísticas acabamos de aplicar a norma 28, o que nós agora vamos ter de verificar é se para esta matéria haverá alguma correção fiscal, ou seja, se haverá alguma implicação de âmbito fiscal no código do IRC. Será que este gasto é fiscalmente aceite? Ou será que há algum limite até ao qual é aceite e a partir desse limite o excedente não é aceite? Bom, sobre esta matéria vamos ter de consultar o código do IRC. Muito concretamente o artigo 23A. Código do IRC, aqui a partir do portal das finanças, o artigo 23A é o artigo dos encargos não dedutíveis para efeitos fiscais. É um artigo muito importante no Código do IRC, uma vez que neste artigo o legislador, no seu número 1, começa por referir que não são dedutíveis para efeitos da determinação do lucro tributável os seguintes encargos, mesmo quando contabilizados como gastos do período. Ou seja, aquilo que está aqui elencado no artigo 23A do Código do IRC não vai ser aceite fiscalmente. E quando não é aceite fiscalmente, mesmo que tenha sido reconhecido como um gasto do período, tratar-se-á de, em termos fiscais, de um ajustamento fiscal a acrescer, que vai penalizar, vai acrescer o resultado contabilístico, porque aqui trata-se de uma soma algébrica entre correções a acrescer e correções a subtrair, para se formar o resultado final fiscal. E o artigo 23A, número 1, vamos começar pela sua alínea N, e não esquecer como é que ele começa. Não são dedutíveis para efeitos da determinação do lucro tributável os seguintes encargos, mesmo quando contabilizados como gastos do período de tributação. A linha N. Os gastos relativos à participação nos lucros por membros de órgãos sociais e trabalhadores da empresa, quando as respectivas importâncias não sejam pagas ou colocadas à disposição dos beneficiários até ao fim do período de tributação seguinte. Ou seja, a primeira condição é que estes valores, reconhecidos como gastos, no período seguinte, terão efetivamente de ser pagos ou colocados à disposição, e aqui a data está bem definida. É até ao fim do período de tributação seguinte, até 31 de dezembro do ano seguinte. Neste caso seria até 31 de dezembro de 2023. Isto terá de ser efetivamente pago ou colocado à disposição do sócio gerente. Também se refere o mesmo para os trabalhadores da empresa. E relativamente aos trabalhadores da empresa, esta é a única condição que o legislador coloca aqui, é que efetivamente estes valores reconhecidos quanto à participação nos lucros e no que diz respeito aos trabalhadores sejam pagos ou colocados à disposição dos mesmos até ao fim do período de tributação seguinte, sob pena de não virem a ser aceitos do ponto de vista fiscal. Quanto aos trabalhadores era só esta a condição a nível fiscal, mas quanto aos órgãos sociais existe uma outra questão que é colocada. Temos na mesma de proceder ao pagamento até ao final do próximo ano, mas sem prejuízo disso mesmo, ou sem prejuízo disposto na linha anterior, e agora
o artigo 23A, número 1, a linha O, assim o dispõe, os gastos relativos à participação nos lucros por membros dos órgãos sociais quando beneficiários sejam titulares, direta ou indiretamente, de partes representativas de pelo menos 1% do capital social, na parte em que exceda o dobro da remuneração mensal auferida no período de tributação a que respeita o resultado em que participa. Ou seja, relativamente aos órgãos sociais, e desde que a participação seja de pelo menos 1%, só é aceite fiscalmente até 2 vezes a remuneração mensal do órgão social. Se a gratificação ou se a participação for superior a esse montante, o excesso não é fiscalmente aceite, ou seja, vamos ter de acrescer, vamos ter de considerar um ajustamento fiscal a acrescer, muito concretamente na declaração modelo 22 da entidade. A verdade é que o Luís, ele participa no capital em 4%, superior a 1%. Portanto, vai-se-lhe aplicar o artigo 23A, número 1, a linha O. Sabemos que a remuneração mensal média é de 2.750. Multiplicamos este valor por 2, o que dá 5.500 euros. E, portanto, ficamos a saber que até 5.500 euros vai ser fiscalmente aceite, mas tudo o que exceder esse montante não é fiscalmente aceite. E a gratificação reconhecida, em termos contabilísticos, foi de 7.500 euros. Excedemos 2.000 euros o limite fiscal. Ou seja, o gasto de 7.500 euros é a denominada base contabilística, foi aquilo que foi contabilizado, 7.500 euros, e à luz do artigo 23A, número 1, a linha O, o limite fiscal é de 2 vezes a remuneração mensal média do trabalhador. 2 vezes 2.750, 5.500 euros. Este é o limite fiscal. Então, a comparação entre a base contabilística, aquilo que foi contabilizado, e a base fiscal, aquilo que a lei permite, são apenas 5.500 euros. A base contabilística ultrapassou o limite fiscal em 2.000 euros. E quando isso ocorre, teremos de fazer uma correção fiscal a crescer. No caso concreto, seria 2.000 euros. Estas correções fiscais a crescer, elas realizam-se na declaração modelo 22, a declaração do IRC da empresa, que é entregue até ao dia 31 de maio do ano a seguir. E na declaração modelo 22 nós temos o quadro 07, o apuramento do lucro tributável, que é o quadro que está então estruturado para fazer esta passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal da entidade. Vamos ter aqui as variações patrimoniais positivas, as negativas, os ajustamentos fiscais a crescer e os ajustamentos fiscais a deduzir. E a soma algébrica produzirá, quando positivo, um lucro tributável, quando negativo, um prejuízo para efeitos fiscais. A correção fiscal em concreto, e relembrando, a correção fiscal será a diferença entre 7.500 euros, o valor reconhecido, contabilizado, e 5.500 euros, o valor que corresponde ao limite fiscal nos termos do artigo 23A, número 1, a linha O. São 2.000 euros de diferença. A correção é uma correção a crescer, ou seja, vamos na declaração modelo 22 ter de encontrar aqui um campo para, efetivamente, realizar esta correção fiscal a crescer. O campo é o campo 735. Os gastos não dedutíveis relativos à participação nos lucros por membros dos órgãos sociais, com base no artigo 23A, número 1, a linha O. Seria aqui que teríamos de inscrever os 2.000 euros. Obviamente que
a partir do momento em que inscrevemos os 2.000 euros, estamos a fazer um ajustamento fiscal a crescer, estamos a corrigir o nosso resultado contabilístico, aumentando-o para formar o resultado fiscal, porque foi uma correção fiscal a crescer, mas se nós acrescemos 2.000 euros, quando se contabilizou 7.500, é porque o fisco aceitou 5.500 euros. Atenção que isto tem que ser pago até ao final do próximo ano. Já vimos na linha N da mesma norma. Bom, a partir daqui será muito fácil respondermos à questão de exame. Na determinação do lucro tributável do período 2022, a linha A, o gasto foi integralmente dedutível. Para ser integralmente dedutível, teria de ser aceite em 7.500 euros, e não foi. Portanto, a linha A não está correta. O gasto foi dedutível pelo valor de 2.750 euros, devendo a parte excedente ter sido acrescida ao lucro tributável do período. Vimos que o limite fiscal, que corresponde à dedutibilidade do gasto, é de 2 vezes a remuneração mensal média do trabalhador. Não é apenas de 2.750 euros. Portanto, a linha B não é correta. A linha C. O gasto foi dedutível pelo valor de 5.500 euros, devendo a parte excedente ter sido acrescida ao lucro tributável do período. Sim, o gasto foi dedutível pelo valor de 5.500 euros, que corresponde a 2 vezes a remuneração mensal média do trabalhador, correto? É aceita em 5.500 euros, quando tinha sido contabilizado em 7.500, há uma diferença de 2.000, que é a parte excedente, que foi acrescida ao lucro tributável. Muito concretamente, no tal campo 735 da declaração modelo 22 como uma correção a crescer. Então, é a linha C a linha correta. Já agora, a linha D diz-me que o gasto não foi dedutível, devendo por isso ter sido acrescido na totalidade. Não, foi dedutível em 5.500 euros. Na questão 17, a linha C é a linha efetivamente correta. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.